as suas preferências na hora de fazer um passeio turístico? Parques, lugares históricos, museus, cemitérios. Cemitérios? Pois não é que tem gente que adora fazer esse passeio e o número de turistas é maior do que você pode imaginar. Tanto é verdade que existe uma Associação Brasileira de Estudos da Arte e da História dos Cemitérios. E eles fazem roteiros de visitas que costumam ter fila de espera. Daqui a pouquinho eu converso com a presidente dessa associação, Clarice Grassi, que já está aqui com a gente. Obrigada pela participação, Clarice. Eu que agradeço. Mas antes nós vamos saber um pouco mais como é que é essa história de passeio turístico por cemitérios. Mira, olha só, quanta gente interessada em conhecer as histórias do Cemitério Municipal de Curitiba. Cemitério São Francisco de Paula, fundado em 1854. Tem, portanto, 159 anos, quase 160 anos de história, muita história. Esta visita guiada já acontece há 2 anos, sempre com inscrições esgotadas. Esta é a segunda visita que vai acontecer este ano. E aí, toda a imprensa também ficou curiosa para saber, afinal de contas, como é que é essa visita, e nós vamos acompanhar para mostrar para vocês como é que é, o que acontece nessa visita apresentada pela Clarissa Grassi. As pessoas acabaram buscando, próximo dessas igrejas, o seu enterramento. A maioria dos túmulos que estão em todo esse largo aqui datam de 1877, de 1860, de 1890. Gente, esse mausoléu é o autêntico português. Ele parece de mármore, mas ele não é de mármore. Esse mausoléu é em pedra de Ilhós. Aqui nós temos uma alegoria que é a gente chama de pranteadora, que geralmente ela está numa posição que lembra muito quem está chorando, né? Esse túmulo foi mandado fazer por Dom Pedro. E esse túmulo aqui, eu gosto muito dele, ele é único aqui dentro do cemitério e todos os elementos dele são portugueses. O Ildefonso Pereira Correia, o Barão do Cerro Azul, foi um personagem muito importante para a história de Curitiba e do Paraná. Ele foi o fundador da Impressora Paranaense, que foi a primeira gráfica, por assim dizer, aqui em Curitiba. Ele foi o maior exportador de erva mate aqui do Paraná, uns dizem até do mundo. E como empresário também ele foi responsável pela fundação da Associação Comercial Paranaense. E durante a Revolução Federalista, quando os maragatos vêm lá do Rio Grande do Sul e vão subindo para tentar tomar o poder, por assim dizer, o presidente da província, que era o Vicente Machado, tinha saído de Curitiba e transferido a sede do governo para Castro, que era a cidade natal dele, para não haver confronto. E a cidade estava sem governantes, né? E o Barão do Cerro Azul, numa tentativa de minimizar o impacto que a invasão dos federalistas, né, dos maragatos, poderia trazer a Curitiba, deu dinheiro para que os maragatos não barbarizassem a cidade. Por isso, o Barão do Cerro Azul foi considerado um traidor e deveria ser julgado no Rio de Janeiro. Então, para isso, ele teria que tomar um navio em Paranaguá e ir até o Rio de Janeiro. Acontece que no quilômetro 65 da estrada de ferro, eles pararam o trem e fuzilaram o Barão do Cerro Azul mais 3 pessoas. Clarissa, quando é que você começou a se interessar por cemitérios e não só pesquisar, porque a gente vê o quanto você fala com propriedade? Bom, acho que a primeira vez que eu fui no cemitério já foi marcante, assim, eu perdi minha avó e eu fiquei muito surpresa, assim, eu fiquei encantada com a grandiosidade, uma criança dentro de um cemitério cheio de esculturas, cheio de mausoléus e... Mas criança costuma ter medo de tudo aquilo. Eu acho que talvez a naturalidade com que o assunto foi tratado comigo tenha ajudado a ter esse olhar mais ameno, assim, em relação ao cemitério, né? E sempre foi um lugar que eu gostei de ir depois disso, né? Claro, naquele momento eu estava sentindo a perda da minha avó, mas quando eu ficava braba eu ia para o cemitério, quando eu ficava triste eu ia para o cemitério, então era um lugar de muita paz, assim. E tinha sempre aquela curiosidade, quem que está enterrado aqui?
Por que será que tem essa escultura? Será que foi alguém importante? Era rico? Tem alguma coisa a ver? Foi esse tipo de questionamento que me levou a buscar estudar e conhecer de forma mais aprofundada os cemitérios, né? Aqui em Curitiba, o cemitério mais atrativo Para mim é o Municipal é o São Francisco Municipal. de Paula. É o que mais me chama a atenção e por ele ser o mais antigo é o que mais retém essa questão da arte tumular, das esculturas, dessa produção que teve durante uma época que hoje em dia não existe mais, né? Porque tem esse detalhe também. A gente estava vendo ali na reportagem as pessoas, essa visita guiada que vocês fazem, na verdade, é uma grande aula de história, de arquitetura, da vida das pessoas que estão sepultadas ali, porque vocês fazem essas pesquisas também. Quer dizer, deve ser curioso demais, por isso que tem fila de espera. Bom, eu sou suspeita para falar, né? Mas assim, a ideia é justamente trazer um pouco, desmistificar em primeiro lugar o cemitério, né? Não só como um lugar de morte, mas como um lugar que tem um pouco da nossa história. Nós temos personagens importantes enterrados ali, tem muita arte ali dentro. Então, por que não se despir um pouco desse preconceito e dar a chance de conhecer esse lugar que reconta a história de Curitiba e do Paraná? Né? Assim como não existe cemitério que não seja interessante. Por exemplo, grandes pessoas sepultadas aqui no nosso cemitério. Bom, que a você Maria tanto gosta. Bueno é ídolo, né? A Maria Bueno é milagreira, que tem irmandade, que tem mais de 100 visitas por dia, né? E ajuda muitas meninas a conseguirem seus namorados, ajuda o pessoal a resolver suas demandas, né? Então é uma milagreira muito famosa, que era curitibana, quer dizer, curitibana não, morretense, mas morreu aqui em Curitiba, né? E tem também os artistas, tem o Guido Viar, o Alfredo Andersen, tem o Barão do Cerro Azul, que também é uma personalidade muito importante para a nossa história. Tem artistas como o Ivo do Blindagem, que morreu há pouco tempo. Que, aliás, tem um epitáfio bacana, diferente, né? Aqui rock, né? Ivo Rodrigues, o Ivo do Blindagem. Ele não quis o Aqui Jazz, né? Ele fez uma brincadeirinha. Então, tem muito das personalidades políticas, artísticas e intelectuais de Curitiba estão enterradas ali, porque é o cemitério mais antigo da cidade. Então, acabou recebendo esse fluxo maior de pessoas, né? Já que falamos em epitáfio, você já deve ter visto outras opções diferentes, no mínimo, né? Assim, curiosas, que as pessoas param para ler. Tem um que é um pouco triste, não deixa de ser um, né, que é o Epitáfio Denúncia, que tem um ali no Municipal, que é de 1896, e que a família usou para delatar o assassinato da pessoa que está enterrada ali. Então, lembra o nome dele, diz que ele morreu, a data que ele morreu em casa, às 9 horas da noite, e assim, registra as saudades da mãe e da irmã. E é uma coisa que, se a gente pensar de 1896 para 2013, há quanto tempo essa história vem sendo lida e conhecida pelas pessoas que vão até o cemitério. Tem o do Ivo, né, que é diferente, e tem ao redor do mundo, tem epitáfios muito curiosos. O que eu mais gosto é o do Alfred Hitchcock, que fala que isso é o que acontece com as crianças más, né? Então é quase uma bronca, assim, se comporte que olha só o que pode acontecer com você. Então tem toda uma mística, assim, tem gente que faz com o time de paixão. Sim. Não precisa ser uma coisa séria, pode ser algo bem colorido e algo bem diferente. Bom, tem muita história curiosa ainda com relação a cemitérios. Daqui a pouquinho a Clarissa volta contando mais detalhes. Só um intervalo rápido. Antigamente eram só imagens. De campos distantes, de mata virgem. Hoje ganha fama pelo trabalho e pela cultura. Que nosso povo se inspire e ame. Pois brilharás 1000 brilhos. Estrela da minha pátria, Paraná. Ilumina o meu caminho e sigamos juntos para o futuro.
A gente não sabe qual vai ser a TV do futuro, mas sabe que a Copel vai estar lá. E com a nova usina Mauá, que tem capacidade de 363 megawatts, a Copel garante o fornecimento de energia para 1 milhão de paranaenses, além de gerar mais emprego e infraestrutura para o Estado crescer cada vez mais. Governo do Estado. Copel, pura energia. Estamos de volta com Gente.com, hoje recebendo a Clarissa Grassi, que é presidente da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais. Estávamos há pouco falando sobre essas visitas guiadas. Vamos acompanhar o que o público fala durante essas visitas. Afinal de contas, a Clarissa vai parando e explicando cada curiosidade, cada detalhe da arte dentro dos cemitérios. Esse fogo que aparece aqui é a chama da vida eterna. Ele é um elemento muito comum dentro da arte tumular, assim como as virtudes teologais, que eram as virtudes do bom cristão. A guirlanda faz a vez da coroa de louros. É uma homenagem, você está homenageando aquela pessoa. Você está felicitando aquela pessoa que faleceu porque ela morreu para o nosso mundo, mas ressuscitou para a vida eterna. O que as pessoas querem muito saber durante essas visitas? Eles geralmente perguntam essa questão dos símbolos e a história das pessoas, porque quando a gente para num túmulo significativo, já atrai o olhar, né? Quem que está aqui, qual é o significado disso? Então, sempre que eu faço uma visita guiada, eu procuro explicar para que as pessoas também tenham um repertório, para que no momento que elas visitem outro cemitério, elas consigam interpretar isso que elas estão vendo, né? Então, eu acho importante elas conhecerem um pouquinho disso tudo, né? Tem cemitério que você sonha em visitar e ainda não conseguiu? Tem. O cemitério de Staliano, em Gênova, na Itália, que é maravilhoso, é monumental, como eles dizem, né? São esculturas belíssimas, tem conjuntos escultóricos de 12, 14 peças em tamanho natural para um único túmulo, né? E como a Itália é o berço dos marmoristas, né? Principalmente, inclusive, da arte tumular, existe uma produção riquíssima em detalhes de rugas, cílios, sobrancelhas, são semblantes que parecem humanos, estão muito longe de parecer uma simples escultura, né? Então, tem também esse lado histórico muito forte. É um lugar que eu ainda vou conhecer. Agora, você como pesquisadora, te chama a atenção o fato de ali no cemitério os homens são todos iguais, mas ao mesmo tempo não são, porque a casa que guarda, né, que os guarda para a eternidade, mostra essa distinção que marca toda a história do homem nesse mundo, né? É aquela coisa, o estado deles ali é o mesmo, mas eles não conseguem, a maioria das pessoas usa o próprio túmulo como uma forma de se diferenciar socialmente, de alcançar uma distinção social, né? É o mesmo movimento que a burguesia fazia há séculos e séculos atrás para tentar se igualar aos nobres, à corte, né? Então isso de certa forma fica lá dentro do cemitério, porque não deixa de ser um símbolo de alteridade. Sim. É algo que vai perdurar além da minha existência. Eu não quero ser esquecido, eu quero que as pessoas
vejam o meu túmulo e se lembrem de mim. E ainda né? que não seja o túmulo, o lugar de honra. Estou me lembrando aqui do período colonial, que os grandes chefes, enfim, os coronéis, os senhores de fazenda eram sepultados ali próximo ao altar e ia se afastando, né? Assim até que foram surgindo os cemitérios ao redor. É isso que a gente Não chama é isso que a história conta? É o chamado enterro ad sanctos, né? Que é junto aos santos, que é um tipo de enterro que acontece até o final do 19 e com a proibição do enterro ad sanctos por medidas higienistas, por questão de saúde, né? Vamos colocar os mortos para lá, deixa eles mais longe da gente. São criados os cemitérios extramuros como o municipal. E realmente ali dentro também tinha essa questão, né? Quanto mais dinheiro a pessoa tinha, mais próxima do altar ela estava. Então, teoricamente, mais próxima de Deus, né? Clarissa, você deve ser muito assediada. Ela tem até uns apelidos que eu não falei aqui, quer contar? A noiva cadáver, Já tá RP dos acostumada. mortos, né? Porque eu fiz relações públicas. Relações Públicas dos Mortos. Noiva cadáver e por aí vai. Mas eu brinco e eu falo dos meus mortinhos, todo mundo dá risada, né? E até agora, com essa brincadeira de Dia das Crianças, todo mundo, você colocou a foto de Dia das Crianças no Facebook, quero ver você colocar de finados. Eu já coloquei minha caveirinha lá no meu perfil, um crânio, que é minha foto pro Dia de Finados. Sério? Né? Sério. Já pensou no seu epitáfio também, não? Já pensei. De pesquisadora para objeto de pesquisa. Muito bom, muito bom. E as brincadeiras não param só aí, porque o pessoal, quando viaja, seus amigos, estão sempre trazendo souvenirs para você que remetem também à questão Sempre. dos mortos. São fotos, são lembranças. Uma amiga foi para o México, agora trouxe caveirinhas. Todo mundo sempre... É aquela história. Quando eles dizem, Clarissa, eu viajei e lembrei de você, eu já sei que passaram por algum cemitério. Então, é meio que uma coisa automática. A morte assim. faz parte da sua vida, Clarissa. Mas eu acho que a morte é a grande sacada para a vida ter graça. Não que a gente precisa viver em função dela, mas pensando um pouquinho que a gente não é eterno e que um dia pode acontecer, a gente vive melhor. Eu acho, pelo menos, porque você não poupa o eu te amo para as pessoas que você ama, você não gasta teu tempo com coisas bobas, você procura otimizar o teu dia a dia. Então, a morte, ela dá aquela pitadinha importante para a vida ser bem vivida, eu acho. Isso é muito interessante, essa reflexão. E será que as pessoas pensam nisso quando vão ao cemitério? Vamos ver os motivos, o que leva uma pessoa a fazer o turismo no cemitério. O que uma designer está fazendo aqui nessa visita guiada pelo cemitério? Eu gosto muito de história e conhecer os lugares me diverte e sempre traz uma novidade, uma curiosidade. Eu brincava aqui quando era criança nessa região, especialmente no cemitério. Minha mãe me trazia aqui quando era criança, então às vezes a gente ia no centro, vamos dar uma volta lá no cemitério, ver os túmulos antigos. Então isso eu acho muito interessante, eu ver, a conhecer agora, de uma forma mais cultural, mais profunda, o que eu achava bonito quando eu era criança. Eu acho fantástico porque as pessoas daqui têm que conhecer a história. O cemitério é o retrato da nossa sociedade mesmo, né? Está sendo bem legal. Quer dizer que dá para fazer turismo em cemitério? Dá para fazer turismo em cemitério. É história. E a história é interessante que a história não sai daqui. Boa essa, né? A história não sai daqui. Não sai mesmo, tá lá pra gente conhecer. Mas pouca gente parece que faz essa reflexão que você estava comentando há pouco, né? De ir ao cemitério para pensar um pouco na vida também, não? É uma reflexão assim que você tem que estar bem disposto para fazê-la, né? Mas eu acho que é importante, assim, faz parte da... Não precisa ser um lugar de tristeza, né, Clarissa? Não, ao contrário. Um feedback que eu tenho que me deixa muito feliz é que geralmente quando acabam essas visitas eu procuro conversar com o pessoal e a maioria deles fala, poxa, eu nem pensei em morte, tinha tanta história, tantos fatos interessantes. Não é para se pensar em morte que nós vamos ao cemitério, é para realmente conhecer um pouco da história. Então o cemitério é um local para ser mais visitado e não só na época de finados, né? Com certeza. A gente faz mais um intervalo, daqui a pouquinho eu volto conversando com Clarissa Grassi. Uma campanha educativa do governo do Paraná e Detran, movido pela vida.
Alô? Por favor, me ajuda. O que tá acontecendo? Eles tomaram conta da minha casa, tô com medo. Mas eles quem? Liga pro 190. Tem que ligar pra polícia, bombeiro, mas tá tudo ocupado. Mas você tem que me dizer onde que você tá pra mim poder te ajudar, pô. Meu Deus, eles passaram pela porta, o que eu faço? Meu Deus, o que eu posso fazer? Estão aqui dentro. São 3, Passa o endereço. Tem que chamar a polícia. Mas calma, calma. O que que tá... Calma. Gente do céu, que nojo que eu tenho de rato. Mas catar. Mas você é filha da mãe mesmo. Sacanagem mesmo, né? Estamos de volta com Gente.com, hoje conversando com Clarissa Grassi, presidente da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais. Clarissa, a gente está falando aqui sobre cemitério, sobre morte, mas há países em que o Dia dos Mortos é um dia de festa, né? Justamente. O Dia de Finados, né, que foi essa criação do Abade de Cluny, na França, do Abade Odilon, da Abadia de Cluny, ele foi feito justamente para as pessoas terem um dia para rezar pelos seus mortos. Mas como em diferentes culturas isso ocorre de forma específica, no caso do México é um dia muito interessante, porque eles juntaram a cultura asteca, que acreditava que no Dia dos Mortos, os mortos viriam e visitariam suas famílias, os espíritos. Então eles recebem com Eles festa. recebem com altares repletos de comida, eles levam comida, músicos para dentro dos cemitérios. Então, não tem nada a ver com pesar, com lamentação, com nada disso. É um dia de reencontro, de muita alegria, e isso é vivenciado por toda a cidade, né? E tem a Catrina, que é o personagem que é uma caveira muito bem vestida, como uma dama da sociedade, que apesar de estar em pé de igualdade, né, com os demais, com os demais mortos, não deixa de usar todo o dinheiro dela para ostentar na sua roupa, né? E realmente é muito bonito e é muito alegre, não tem nada a ver com o contexto que a gente tem aqui. Interessante Brasil, isso. né? E já que a gente comentou essa diferença, porque é uma diferença muito grande, uma diferença cultural, há diferenças também até mesmo no próprio ritual do sepultamento, do velório, não é verdade? Sim, O que você conta para a gente das pesquisas que você já fez nessa área? Quando a gente fala de morte no século XIX, antes do início dos cemitérios extramuros, que é como o municipal que foi mostrado, o que acontecia? As pessoas usavam seus testamentos, suas exéquias, para determinar como seria o funeral. Então, eles já deixavam dinheiro para quanto mais padre, mais importante a pessoa, os músicos que iriam acompanhar, os armadores que fariam toda a decoração da casa. Então, para mostrar que era uma pessoa caridosa, muitos distribuíam dinheiro para os pobres, ou então velas para que eles acompanhassem todo o cortejo até o cemitério. Então, as pessoas acabavam se diferenciando assim. Como que os escravos eram levados? Em redes, né, num varapau, por assim dizer, carregados à noite para o cemitério, enquanto que os ricos tinham todo um cortejo barulhento, chamando atenção, os sinos das igrejas badalavam para avisar que tinham um dobre específico para as mulheres, para os homens, para as crianças. Então, é como hoje, se a gente for pensar num funeral, antigamente a gente fazia aquelas carreatas fúnebres, né? Hoje em dia não se faz mais, mas se a gente vai ver, geralmente as pessoas mais simples têm pouca gente seguindo o funeral, enquanto que os importantes têm aquela multidão atrás dentro do cemitério. Você está falando aí, e está me lembrando que isso ainda é muito comum em cidades do interior, pelo menos Minas Gerais com certeza. Eu estou me lembrando aqui que na minha cidade, quando morre alguém, ainda toca o sino da igreja central, as pessoas param o que estiver fazendo para ouvir o nome, quem foi que faleceu. E todos vão ao velório, claro, o sepultamento ainda passa pelas ruas principais da cidade, a pé, as pessoas ainda vão a pé, sobem o morro, o cemitério fica no morro, então é tudo um ato simbólico do que foi, né, por muitos anos e não tem mais nas grandes cidades. Na Itália... Parece que se vive mais essa coisa da morte. É verdade. Eu fui num velório outro dia, até falando sobre isso, que à noite fechavam tudo, lógico, até por questão de segurança. E o caixão fica lá sozinho. Eu não tinha visto isso ainda.
Achei estranho, mas ao mesmo tempo entendi, porque cidade grande Tem é muita muito gente diferente do que a optando gente por foi, velar, né? velar o seu ente querido só na manhã seguinte à morte, justamente para não ter que passar, não precisar deixar o corpo sozinho numa capela e não precisar trancar a capela. Então tem gente que opta por fazer já no início da manhã seguinte, para justamente não ter esse tipo de problema, né? Mas eu imagino que esse ritual, como ainda se vive no interior, ele deve ser importante para ter aquele momento simbólico da passagem para a família, de Eu acho que, entregar. na minha opinião, é muito importante para o processo de luto. Pois é. Porque hoje a gente vive aquela coisa, se a viúva começa a chorar, alguém já chega com calmante, com alguma coisa, a gente está deixando de viver o luto, né? E aquela coisa de você olhar o corpo no caixão, de você acompanhar o caixão até a sepultura, de você ver aquela cena, não deixa de ser importante para que você viva aquilo que está... A pessoa não está viajando, ela não vai voltar amanhã, você precisa ter esse choque visual para conseguir reelaborar aquela perda dentro de cada um, né? Por isso que eu acho importante essa coisa da visitação, durante o período de luto, inclusive, Sim. né? Não dá para deixar de lado isso, né? Clarissa, você que é uma pessoa que, posso dizer, vive em cemitérios, vai com muita frequência. É minha segunda casa. É a segunda casa dela, e aí que eu queria entrar. Tem muita gente já fazendo de cemitério a casa mesmo, né? Tem países, inclusive, que as pessoas moram em cemitério. Tem no Cairo, no Egito, tem nas Filipinas também. Teve o caso de mendigos que entraram no cemitério em Porto Alegre. Sim. Infelizmente, são pessoas que não têm condições de vida para ter uma habitação, uma casa, enfim. E eles veem aqueles mausoléus teoricamente abandonados, vazios, e acabam fazendo uso dessas construções para serem suas casas. Então é uma coisa assim, é chocante para nós, porque o contexto do cemitério é algo que exige respeito, mas para eles é um modo de vida, e as crianças brincam, jogam bola, tem venda, tem comércio dentro, tem a forma como eles conseguem a água, é uma cidade, é a necrópole, a cidade dos mortos sendo ocupada pelos vivos. Gente, que coisa estranha. É Quer dizer, estranho para nós. É estranho para nós, mas para eles foi uma opção, foi o que sobrou para eles, né? E como é que você avalia também esse aspecto de alguns mortos, eu já nem digo os mortos que a igreja considera santos, mas que o público resolve transformar numa divindade? Maria Bueno mesmo é um Os milagreiros, caso. Os milagreiros, né? Os que passam a ser visitados e, enfim, honrados, como se tivessem poder de fazer algo. Isso é um fenômeno que não tem fim, né? A Maria Bueno morreu no século XIX, mas temos pessoas no século XX. Eu acredito que em pouco tempo a Márcia Nakashima, que foi assassinada pelo namorado, vire uma milagreira. Geralmente, o que são esses milagreiros? São pessoas que ou tiveram uma vida muito exemplar, foram um exemplo de pessoa em vida, ou então que tiveram uma morte muito trágica. E a comoção que gera essa perda acaba fazendo com que as pessoas visitem seu túmulo, rezem e em um determinado momento enxerguem aquela pessoa que sofreu tanto como um tipo de intercessor. E é aí que começa o culto a esses milagreiros e essa busca, né, pela intervenção deles como pessoa, como alguém que viveu assim como nós vivemos, nas graças que eles pretendem alcançar. Muitos chamam isso de devoção marginal, porque não é uma devoção baseada numa fé de uma religião, mas é algo pessoal, assim. E tem aqueles que espontâneo, né? E tem aqueles que são canonizados, como a menina Odete, no Rio de Janeiro, o Nelsinho, em Araraquara, né? No caso da Maria Bueno é uma coisa mais difícil porque tem uma imagem de prostituta muito ligada a essa questão da vida dela, né? Não se tem documentação e é um processo caro também, né? Mas ela já é o que é para os devotos dela, eu acho que isso ela não vai mudar, né? Não precisa de nenhum título de mártir ou santa para ser creditada junto aos seguidores dela. Última pergunta, para colocar uma pimentinha aí nessas visitas turísticas que você costuma fazer aos cemitérios. Já pensou em programar uma visita noturna? É o que eu mais quero fazer. O cemitério é tão lindo de noite. Eu já tive a oportunidade de entrar à noite e é maravilhoso. Eu quero, assim que puder, fazer uma visita, porque é algo assim, eu tenho certeza de que é inesquecível. Essas visitas já podem entrar, inclusive, para o roteiro turístico da cidade. Essa né? é a ideia, que elas aconteçam com periodicidade, e eu estou em conjunto com o pessoal da prefeitura tentando viabilizar que elas aconteçam realmente pelo menos uma vez por mês, né? Então, para quem tem curiosidade, no próximo ano,
vá conhecer, se una a um grupo turístico para conhecer detalhes do cemitério de Curitiba, do Municipal? Municipal São Francisco de Paula. Muito obrigada pela visita Eu aqui, que agradeço, pelo papo Mira. com a gente. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. O Gente.com está terminando. A gente se vê. Até lá.